Hoje o assunto é pedra na vesícula. Por que a pedra na vesícula é formada? Qual o risco de ter cálculo biliar? Como eu posso saber quais os sintomas que eu tô com pedra na vesícula? E o mais importante de tudo, como você pode evitar pedra na vesícula biliar por meio de dieta e bons hábitos? Eu vou te contar tudo isso e eu vou te falar sobre o tratamento cirúrgico e não cirúrgico através de medicamentos. Quem já teve pedra na vesícula biliar ou já precisou tirar a vesícula porque estava cheia de pedras, ou quem teve lodo biliar como eu, sabia que eu consegui me curar sozinha de lodo biliar. O lodo biliar é antes da formação da pedra mesmo. É quando começa a se formar a pedra. É antes da pedra realmente ser formada. Todas essas dicas eu vou te passar hoje no vídeo de como você se livrar disso. A vesícula biliar é um órgão que fica à direita do nosso corpo, abaixo do fígado, abaixo das costelas, aqui pode-se dizer. E ela mede aproximadamente 5 ou 7 centímetros. E a função dela é armazenar bile, que é fabricada e secretada pelo nosso fígado. Disso vai para a vesícula biliar e ela é armazenada lá. A bile é como uma espécie de detergente que vai chegar no nosso intestino para ajudar a digestão. Atua basicamente como um detergente numa gordura. E a bile também serve para eliminar o colesterol e a bilirrubina que sobram no nosso corpo. Por exemplo, agora a bile em determinados momentos pode estar muito concentrada. Quando ela está muito concentrada demais, ela pode formar as ditas pedras na vesícula, que são simplesmente concentrações grumosas e duras, sabe de quê? De colesterol. Por exemplo, quando não forma os cálculos ou pedras, pode condensar e ficar mais espesso, que eu falei antes que aconteceu comigo, que é o lodo ou a lama biliar. Então, a lama biliar é como a fábrica das pedras biliares. É uma etapa anterior e está sempre muito presente, mas que a gente praticamente não percebe. E os pacientes que formam pedras são geralmente nós do sexo feminino. Quando a gente está fora do peso, obeso, ou então quando a nossa alimentação está super inadequada. E eu vou te dar uma dieta para evitar essas pedras, porque só quem teve pedra ou lodo biliar como eu, a minha bile chegou a inflamar, eu tive que tomar antibióticos, ficar de cama por 15 dias, até desinflamar a bile. E a gente não cuidando da nossa vesícula biliar, ela pode levar até a óbito. Eu já perdi um colega farmacêutico por uma crise, ele estava com uma pedra na vesícula trancada e há vários dias ele tinha dor, porque dá uma dor aqui do lado direito, que é onde está o fígado, porque ela fica junto com o fígado, dá uma dor irradiada para cima, para baixo, uma espécie de ardência, e tudo que a gente come incha, a nossa barriga. Comeu uma coisa, ficou desse tamanho inchado. Pode ser um sintoma que a tua vesícula biliar não está funcionando direito. E é legal você procurar um médico, que ele vai fazer um ultrassom para ver se você tem ou não o lodo biliar ou então já está em pedra. E eu quero te perguntar uma coisa, você é sedentário? Vou te contar o que isso tem a ver com a bile. A bile, ela se move e se contrai. E pessoas sedentárias, elas não só são mais propensas à cirurgia, mas elas também apresentam mais cálculos na vesícula, porque a vesícula, ela fica mais preguiçosa nas pessoas que são sedentárias, que não praticam exercícios físicos, tá? É um ótimo motivo para você incluir a caminhada todos os dias. Mas qual é o problema da gente ter essa pedra na vesícula? Muitas das pessoas vão ter esses cálculos biliares. O problema é que no mundo em que vivemos, a gente não tem os sintomas. E assim vai estar lá, criando o cálculo. E esse cálculo vai colando ali dentro da nossa vesícula. Imagina que essa pedra vai obstruir a saída de toda a bile que está dentro da vesícula. Então, quando você come uma comida com muita gordura, muito pesada, vamos dizer assim, a bile, a vesícula, ela vai começar a se contrair para tentar expulsar essa bile de dentro da vesícula. E aí vai estar lá o quê? A pedrinha impedindo que essa bile saia. Ela vai causar obstrução ali na vesícula biliar.
Então imagina a vesícula, que é um balãozinho, tentando lá, se contraindo para tentar expulsar aquela bile que está armazenada. E a pedra, elas são pontiagudas, está ali. Isso que vai causar dor. Então, cada vez que a vesícula se contrai, a gente sente essa dor, é parecida com uma cólica, é uma contração e vai levar a essa distensão abdominal. Então, esse problema leva à condensação da bile, que vai infeccionar a própria vesícula. Então, a vesícula vai inflamar, como aconteceu comigo. E isso é chamado de colecistite, que é uma inflamação das paredes da vesícula biliar. E ela dá uma dor contínua, incômoda. A gente não consegue comer. E se a vesícula está com muita pedra dentro, pode destruir a vesícula biliar, pode furar ela, o que vai fazer com que todo aquele líquido inflamado caia dentro do abdômen, causando a peritonite, que aconteceu com meu colega farmacêutico. Agora, vamos supor que a obstrução não esteja ali no colo da vesícula, mas sim que a pedra passou e bloqueou lá outro canal, que é chamado de duto biliar comum. Observe que o duto biliar comum, ele vai conectar a vesícula às vias que vêm do fígado. E agora que essa pedra está bloqueando esse canal, que não deixa passar a bile dali, mas qual que é o problema? Lembra que a bile tem que passar e ser digerida? Então a bile agora vai se acumular no fígado, gerando uma pressão gigantesca no fígado. E as enzimas hepáticas vão começar a aumentar a bilirrubina no nosso corpo. E a bilirrubina, ela é amarela esverdeada. Por isso, os pacientes ficam amarelo esverdeados e é a bilirrubina que dá a cor para o nosso cocô, para nossas fezes. Então, as fezes vão ficar brancas. As minhas ficaram totalmente brancas, uma cor de creme assim. Porque a pedra não está deixando a bile chegar no intestino. E a urina vai ficando escura, cor de Coca-Cola. Porque aqueles pigmentos que não podem ser eliminados voltam para o sangue e vão ser eliminados então pela urina. Então a urina vai ficar a cor de Coca-Cola, as fezes vão ficar brancas e a pele vai ficar amarelada. Vai ter muita dor, vai ter aumento das enzimas hepáticas, síndrome do duto biliar comum. Agora imagina algo mais sério ainda. A pedra continua e obstrui outra parte. E essa parte é o pâncreas. Então a pedra pode fazer 3 caminhos prejudiciais. Então o pâncreas, ele gera substâncias que são chamadas enzimas, que literalmente corroem, destroem as proteínas, as gorduras e os carboidratos. E as nossas células são feitas disso, de proteína, gordura e carboidrato. E as enzimas só são ativadas quando elas chegam lá no nosso intestino. Mas então, imagina que a pedra está bloqueando a parte onde o duto biliar se junta ao duto pancreático. E as enzimas do pâncreas vão ficando lá. E quando ficarem no pâncreas, quando ficarem no duto, por causa dessa pedra que está bloqueando esse lugar, o que vai acontecer? Elas vão ser ativadas no pâncreas e vão começar a comer o pâncreas, a corroer o pâncreas, digerir ele e até destruir o pâncreas. Agora, imagina aquela situação chamada de pancreatite. Ela é muito grave e pode ser fatal. Mas por quê? Porque as mesmas enzimas do pâncreas não vão digerir só o pâncreas, mas elas vão comer no intestino, corroendo o intestino ao redor. Isso é muito sério. E muitas vezes esses cálculos biliares podem ser assintomáticos. Isso é muito sério, precisa fazer algo. Então, presta muita atenção. Começou com uma dorzinha aqui do lado. Eu comi uma coisa, comecei a me sentir inchada, sempre uma dorzinha aqui do lado. Procura o médico para fazer um ultrassom, porque pode ser que tá formando a pedra lá na tua vesícula biliar. E ela caminhando, ela vai entupindo esses dutos e pode te levar a uma infecção seríssima no pâncreas, na vesícula, e pode levar ao óbito. Mas a gente precisa prevenir isso. Mas como que eu vou prevenir isso, Rô? A primeira coisa que você deve saber, se você tiver esses sintomas que eu falei, de novo eu falo, precisa ir no médico. Ele vai fazer um exame de laboratório e vai fazer um ultrassom.
O ultrassom, só o ultrassom é que vai ver como é que tá a tua vesícula. E ali que eu descobri que eu estava com o lodo biliar. Então, o exame é o exame de laboratório de sangue, que vai dosar as enzimas hepáticas, e o ultrassom. E o mais indicado é o ultrassom. Você precisa fazer um ultrassom para saber se está com pedra ou a lama biliar. Mas e agora eu descobri que eu tô com pedra na vesícula, o que eu faço? Você precisa tomar vitamina C. Estudos em humanos mostraram que a suplementação com vitamina C diminuiu o risco de formação de pedras na vesículas e diminuiu o risco da gente formar essas pedras na vesícula. Mas o que a vitamina C, que é para a imunidade, tem a ver com pedra na vesícula? Ela vai atuar no metabolismo do colesterol, reduzindo a quantidade deles, aumentando a secreção na bile marrom. E estudos em humanos mostram que aqueles que bebem mais café têm menos cálculo biliar do que aqueles que bebem menos café. Os que bebem menos têm mais chance de ter cálculo biliar. Então, quantidades razoáveis de café por dia parece diminuir a formação de novos cálculos biliares. E quantidades razoáveis estão entre 2 a 4 xícaras no máximo. Eu tenho um vídeo só sobre os benefícios do café aqui no canal, que é muito interessante. Se você não toma café, depois que você assistir esse vídeo, eu aposto que você vai começar a tomar café. Vou deixar aqui no final também para você assistir depois. E lá no vídeo também você vai saber quem pode tomar café, quem não pode tomar café. Dá uma olhadinha lá depois. E agora as gorduras. As gorduras ruins, elas aumentam o nosso colesterol, vão causar obesidade, vão causar inflamação e causam o cálculo biliar. A gente precisa inserir gorduras boas, peixes, nozes, ômega 3, azeite de oliva extra virgem, que esses estão associados à diminuição do colesterol e diminuição do cálculo biliar. A bile, ela é composta por colesterol, e quando o colesterol se condensa, lembra que eu falei que é aí que vai formar a pedra biliar e a lama biliar, o lodo biliar. Mas você precisa consumir gorduras boas se quiser ter uma vida saudável, se quiser ter menos inflamação, menos oxidação e adivinha só, menos chance de ter cálculo biliar. Uma erva que eu gosto muito, eu até fiz um vídeo inteiro sobre essa erva, que é o cardo mariano. O cardo mariano, ele é ótimo. E a alcachofra, extrato de cardo mariano, segundo os estudos e os extratos de alcachofra, se você consumir frequentemente, está associado a menos pedra na vesícula. Vale a pena você começar a consumir o cardo mariano. Como que você vai encontrar o cardo mariano? O cardo mariano você vai encontrar assim, em pacotinhos. E ele é uma semente. Deixa eu mostrar para você. Ó, essa sementinha pequena aqui, o cardo mariano. Ele é ótimo para a gente evitar pedra na vesícula. Para quem tem problemas de fígado, o cardo mariano é ótimo para desintoxicar o fígado. Como você vai fazer o chá do cardo mariano? As sementes você precisa fazer uma decocção. O que é isso, Rô? Você vai pegar uma colher de sopa de cardo mariano, vai colocar em 500 ml de água e vai deixar ferver de 2 a 5 minutos em fogo baixo. Espere esfriar ou toma quente mesmo, coa e toma de 1 a 2 xícaras por dia. Vai evitar que a tua vesícula forme cálculo biliar. E agora você entende por que eu não deixo de ter o cardo mariano aqui na minha casa. Eu tomo 1 a 2 vezes por semana, eu tomo uma xícara para evitar que a minha vesícula forme lodo biliar novamente. E agora, quanto à alimentação, se você não tem pedra na vesícula, com uma dieta rica em fibra, legumes, frutas, pobre em gordura ruim e boa e ótima em gorduras boas, abacate, azeite de oliva, extra virgem, porque essa dieta não só vai reduzir os fatores de risco, vai te ajudar a perder peso, vai melhorar o diabetes e vai também reduzir a inflamação de todas as condições necessárias para a formação de cálculos biliares. Consuma alimentos, frutas, verduras, vegetais frescos, crus, legumes, arroz, feijão. Tome muita água diariamente. E os exercícios, não esqueça de incluir algum exercício na tua rotina diária, porque está comprovado que quem é mais sedentário, a vesícula fica mais preguiçosa. E quando a vesícula é preguiçosa, a bile, ela vai se acumular mais, vai se condensar mais e vai formar mais pedras.
Então, se você se exercita, está associado a uma vesícula biliar com muito mais movimento, uma vesícula biliar com muito mais movimento, consequentemente vai ter menos formação de pedra na vesícula. Agora a gente vai chegar no tratamento. A vesícula biliar geralmente ela é tratada, sim, quando tem sintomas, dor, quando você come e incomoda, quando você tem outros sintomas que eu mencionei antes. O primeiro tratamento começa com a prevenção. Vai diminuir a possibilidade de você desenvolver pedra na vesícula. Tem duas situações. A primeira, você não tem sintoma nenhum. E eles descobriram um dia que você tinha pedra na vesícula e foi fazer um ultrassom abdominal e descobriu que estava com pedra na vesícula e nunca teve sintoma nenhum. E a segunda situação, que você já está com dor, como eu falei antes. Já está amarelado, já fez exame de sangue, as tuas enzimas alteraram. Já está com a pedra formada, provavelmente o teu médico vai te indicar cirurgia. Mas por quê? Por que eu tenho que operar? Não tem cura. Se eu tô com pedra, tem cura. Infelizmente, o tratamento para a pedra na vesícula, quando já tá na pedra, não o meu caso, que era só lodo biliar, ele normalmente é a cirurgia. Mas por que a escolha é cirurgia? Retirar a vesícula, para evitar as complicações que eu falei antes. Então, a cirurgia em geral, ela é de poucos riscos, porque hoje em dia ela é feita por laparoscopia. E isso significa que eles vão fazer 3 furinhos no teu músculo do abdômen e vão inserir micros tubos ali dentro. Hoje em dia não se faz mais cirurgia por corte. Eles vão lá, vão fazer os 3 furinhos e vão retirar a tua vesícula. Tem outro caso que a vesícula pode estar inflamada, que é colicistite. Nesses casos já pode estar muito pegajoso e pode ser o caso, como aconteceu comigo, que o médico te prescreva um antibiótico antes. Aí a cirurgia, ela provavelmente vai ser mais invasiva se a tua vesícula já está inflamada. Então só o médico vai poder analisar qual é o melhor tratamento para cada situação. E quando você não tem sintoma nenhum, vai caber a você e a seu médico decidirem juntos qual que é a melhor opção. Se é algum medicamento, se é a cirurgia, você com o seu médico que vão decidir. E existe um medicamento que se chama ácido ursodesoxicólico, que ele destrói gradativamente o colesterol que está nas pedras ou a lama biliar que a gente fabricou. E foi esse que eu tomei. Isso também evita a absorção do colesterol pelos intestinos e vai aumentar a secreção de colesterol pelos dutos biliares. E ele também tem o efeito de movimentar a vesícula biliar. E ele pode ser útil também para quem está com pequenas pedras. Então ele vai ajudar a dissolver essa pedra na vesícula e vai ajudar a dissolver o lodo biliar. Então isso pode te ajudar. Para mim resolveu, foi o meu médico que me prescreveu quando eu estava com o lodo biliar. E realmente a minha vesícula limpou. Então, converse com o seu médico sobre a possibilidade de você tomar esse medicamento, ao contrário da cirurgia. Mas só o teu médico vai poder avaliar se a tua pedra, o teu lodo biliar, consegue se dissolver com esse medicamento ou não. E mesmo você dissolvendo a pedra, saber que 50% das pessoas tem reincidência, volta com o tempo. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não se cuidam mais. Eu não tenho mais o lodo biliar, consegui dissolver minha pedra e volta todo aquele ciclo vicioso. Então, se você conseguiu eliminar o lodo biliar como eu consegui, não volte aos mesmos hábitos de antes, porque é o excesso de gordura, a má alimentação e a falta de exercícios físicos que vão levar à pedra na vesícula. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Lembrando que eu procuro responder primeiro o comentário dos inscritos. Então, para você ter prioridade na resposta dos comentários, inscreva-se no canal, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar a salvar uma vida. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe nos grupos de família. Às vezes tem um amigo, um familiar, alguém que você ama, que tá com essa dorzinha recorrente aqui do lado direito e nem sabe o que é, às vezes acha que é até uma dor muscular e vai lá na farmácia, toma mais
começa a tomar anti-inflamatório, e na verdade é a vesícula que está gritando, que está dando sinais que ela está ficando doente. Espero ter te ajudado muito com esse vídeo. Te agradeço de coração por você estar apoiando o canal, não soltar a minha mão aqui no YouTube. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.